Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao portal das 7h07 da manhã. E hoje nós vamos conversar sobre medo e suas facetas. Você talvez, provavelmente, já sabe como o medo pode lhe paralisar, né? O medo faz parte dos sentimentos básicos, nós já falamos aqui da raiva, nós já falamos aqui da tristeza, já falamos da alegria, e o medo é o quarto sentimento, a quarta emoção básica do ser humano. Nós nascemos com ele, né? E o medo é o que preocupa quando o medo paralisa. Quando o medo paralisa você profissionalmente, você pessoalmente, quando ele rouba a sua alegria. E manter o medo muitas vezes te afasta dos seus sonhos. É ou não é verdade? Algumas pessoas vivem intensamente o medo. E hoje eu quero mostrar algumas verdades sobre ele que você provavelmente não sabe, não se dá conta, não traz para o seu consciente, sobre essa emoção, uma das quatro emoções básicas, como eu falei agora no começo, que realmente paralisa tantas pessoas. E eu acredito que alguns de vocês vão se surpreender com isso, né? Então, mas logo em seguida de mostrar essas facetas do medo, eu quero dar algumas dicas para você começar a dominar os seus temores. E se você é uma pessoa corajosa, se você é uma pessoa que fala, sai da frente que eu estou passando, que você use essa live para ajudar mais pessoas, para ajudar alguém da sua família, alguém que você ama, alguém que trabalha com você, alguém que de repente é seu amigo, é sua amiga que está vivendo momentos de medo. Então, se você acha que essa live vai ser importante, duas coisas que você pode fazer para me ajudar. Uma é fazer esses coraçõezinhos subirem, e outra é pegar essa asa delta aí, que está embaixo no seu celular, e começar a apertar nela, e lembra daquela amiga, daquele amigo, daquele primo, daquele tio, daquele irmão que de repente vive assombros do medo. Vai lá e traz a pessoa para a live, fala para ela assistir essa live, assim você me ajuda a ajudar. Ó, que bonito isso, ajuda a ajudar. Então, porque de 24 pessoas aqui ao vivo, nesse exato momento, se de 24 pessoas, cada uma indicar essa live para alguém, já serão 48, e assim de 48 nós fazemos 96, e assim nós vamos ampliando o bem. Mas para começar a falar sobre o medo, eu quero te contar uma curiosidade. Você sabia que a emoção do medo também pode te deixar doente? É verdade. E aí eu vou explicar isso um pouquinho melhor, né? Sempre que você se sente com medo, se sente temeroso, o seu cérebro, ele aciona uma resposta de luta ou fuga, sabe? Então, assim, imediatamente o cérebro aciona. Você entrou no medo, imediatamente a gente já foi programado para isso. Isso vem lá da nossa ancestralidade, vem lá dos homens das cavernas, né? Vem a amígdala dentro do cérebro, ele assim, ou você vai partir para cima, ou você vai fugir, né? Então, imediatamente quando o cérebro faz isso, ele desativa temporariamente os mecanismos de autocura naturais, fazendo com que você fique muito mais suscetível a doenças. Porque quando você entra no medo, ele desliga aquilo que ele precisa pôr toda a energia, sabe, nas suas pernas, nos seus braços, para você sair correndo ou para você atacar. Então, como o cérebro entende isso, ele joga toda a energia para aquilo no corpo, ele desativa outras partes. E daí você fica suscetível. Então, ele desativa outras partes que seria o seu sistema imunológico. Então, é o seguinte, mas não tenha medo não, sem trocadilhos, tá? Essa emoção, ela é muito poderosa e ela é extremamente primitiva. Eu falei, né? Vem lá dos nossos ancestrais. Então, o medo, na verdade, ele nos deixa alerta para a presença de algum perigo. E ele foi fundamental para manter lá os nossos antepassados vivos, né? Então, a gente pode dividir o medo em duas fases.
a reação bioquímica que nós temos e a resposta emocional que nós temos mediante uma situação que você considera como medo. Garganta seca. Vamos lá. Então, a reação bioquímica, ela é universal, né? Enquanto a resposta emocional, que aciona o processo químico, ele é extremamente individual. Então, a reação bioquímica, quando nós enfrentamos um perigo, o nosso corpo responde de maneira específica. Cada emoção possui uma química que é responsável pelas sensações corporais. E as reações físicas do medo incluem o quê? O que acontece quando você está com medo? Depende de pessoa. Não, vem lá, sudorese, aumento da frequência cardíaca, né? Níveis elevados de adrenalina. Então, essa resposta física é responsável por preparar o seu corpo para entrar em combate ou para você fugir. Essa reação bioquímica provavelmente é o fator resultante. Oh! Obrigado pelo seu saúde. Ai, espirrei que foi, deu até, ó. E aí, o que eu estava falando? Me perdi no espirro. Deixa eu rebobinar aqui. Estava falando do medo, prepara a gente para combater, para fugir. Estava falando das reações químicas, né? E que a reação química é provavelmente o fator resultante do desenvolvimento evolutivo. Ela é uma resposta automática, é uma resposta assim, muito crucial para a sobrevivência. Agora, indo para a resposta emocional que o medo traz, ela é muito individual. Ela vai de acordo com as experiências que cada um teve, com o modelo de mundo de cada pessoa. Então, algumas pessoas são viciadas em adrenalina, não é? Como assim, Luciano? São sim. Por isso, elas se arriscam. Quer ver quem é viciado em adrenalina? Quem faz esporte radical. E outras situações onde as reações químicas da emoção de medo entram em ação. Então, esses esportes muito radicais, muito com perigo de vida, é adrenalina pura. Aliás, esses dias eu estava vendo aí, o surf faz parte agora pela primeira vez das Olimpíadas, né? Não sei se você sabia disso. E está passando muito na TV. Situações em Globo Esportes, a vida, estão trazendo muito a coisa do surf. Para quê? Para pondo as pessoas mais em contato com o esporte que vai agora para as Olimpíadas e, claro, para trazer audiência, né? Mas você vê aquelas ondas lá da terra dos meus ancestrais, dos meus pais, de Nazaré, em Portugal, você vê onda com 9 metros de altura. Gente, cada andar de um prédio tem 3 metros. Quando você fala onda de 9 metros ou mais, são prédios de 3, 4, onda do tamanho de 3, 4 andares de um prédio. O que é isso, né? Eu não entrava numa dessa, mas... Então, aquela pessoa que está nisso é muita adrenalina. Ela precisa daquilo no corpo, ela está em constante contato com o medo, né? Enquanto outras pessoas têm uma reação negativa ao sentimento de medo e evitando a todo custo situações que induzem a emoção, né? Carmen, bom dia, Carmen, acabou de entrar. Outro dia eu estava pensando na Carmen, falei, caramba, faz tempo que eu não reparo a Carmen no meio das pessoas ali. A Carmen é amiga do Edeclir, o Edeclir pôs ela nessa enrascada, daí ela se enrascou e não saiu mais daqui. Seja muito bem-vinda, não só a Carmen, como todos que estão aqui. Então, comparando aí, né, quem precisa de adrenalina para as pessoas que têm medo, então a reação física, ela é a mesma, né? Porém, o medo pode ser entendido como positivo ou negativo. E aí, eu vou trazer assim algumas verdades sobre o medo, né? Então, assim, tem um livro que se chama Sinta Medo e Faça de Qualquer Forma, né?
é um PhD que escreveu, não lembro o nome agora, mas é isso, sinta o medo e faça de qualquer forma. Aliás, às vezes eu ponho isso de uma maneira diferente quando vocês me veem na academia 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, às vezes eu escrevo lá na televisão da academia, né? Quer dizer, não escrevo na TV da academia, eu escrevo em cima da foto da TV da academia, eu ponho isso. Poxa, Luciano, e o dia que eu tiver com preguiça, e o dia que a coisa estiver ruim, faça assim mesmo. Então, lembrei desse livro agora, Sinta Medo e Faça de Qualquer Forma. Então, segundo ele, existem 5 verdades a respeito do medo, né? Qualquer que seja o seu medo, tem 5 verdades. Então, assim, a primeira verdade que ele fala no livro é que o medo jamais irá desaparecer ao longo do nosso desenvolvimento. O medo vai continuar sempre ali. Os nossos antepassados experimentaram o medo porque eles eram ameaçados, né? Se a gente for lá para os homens das cavernas, como eu falei no início, eles eram ameaçados por animais perigosos. Então eles viviam num ambiente hostil. Então o medo ele tem o seu propósito evolutivo, pois ele serve para nos proteger. Imagina se você não tivesse o medo do fogo, você ia pôr lá a mão na chama e você ia se queimar e acabar com os tecidos da sua pele. Então, seja qual for o objetivo do seu medo, a própria emoção desencadeia em você a sensação de perigo, né? Então, ela te mostra assim que a coisa que você teme, ela vai acontecer o quê na sua mente? Vai te causar dor. Então, o medo faz você achar que você não vai conseguir lidar com isso. E é muito mais agradável experimentar o crescimento e conviver com medo do que viver paralisado pelo medo. Dentro de sala de aula, dentro de treinamento, o que mais preocupa psicólogos e terapeutas como eu é a energia do medo. Quando o medo paralisa, a pessoa fica ali sem ação. Então, não seja assim você uma daquelas pessoas que esperam viver uma vida sem medo. Não existe isso. Não existe isso. O medo é natural e você tem que conviver com ele. O medo irá diminuir com relação às coisas com as quais você se envolve profundamente, quando você entra de cabeça naquilo. No entanto, toda vez que você explora territórios desconhecidos, novos, medos virão. Você não pode, como a Dulce escreveu ali, ficar paralisado por ele. Aí ferrou tudo. Então, sabe aquela história assim, tô com medo, você tem consciência dele, mas é para lá que eu vou? É assim. Então, é claro que eu sei que pode não ser agradável você ouvir essas coisas, mas eu estou aqui para te dizer o quê? Para te dizer a verdade sobre o medo e o que ele não quer que você saiba. Então, assim, é muito mais agradável experimentar crescimento pessoal e conviver com o medo, né, do que ficar paralisado ali, estático por ele. Então, assim, quer ver uma coisa? O Thomas Edison, se você for olhar a história do Thomas Edison, o Thomas Edison tinha muito, muito, muito medo do escuro. E o que o cara inventou? Só inventou a lâmpada, né? A lâmpada incandescente. O Walt Disney, ele morria de medo de ratos. Se você for ver a história do Walt Disney, ele tinha muito medo de rato. Daí o que ele fez para combater esse medo? Ele só inventou, criou, desenhou aquele carinha lá. Como é que é o nome dele mesmo? É aquele ratinho. Então, ele só fez o Mickey, né? Sabe quem é o Mickey? O rato mais famoso do mundo. Quem que não conhece o Mickey, né? Então, muitas das vezes, o caminho certo a seguir é aquele que mais te dá medo. Você enfrentar aquele medo para produzir alguma coisa. Eu comecei a rir agora, né, por dentro o caminho a seguir é aquele que mais te dá medo. E eu lembrei agora que eu fui há um tempo atrás fazer um treinamento aqui em Atibaia, fiquei lá
e uma semana em Atibaia, e um dos momentos do treinamento fizeram uma fritada à noite lá, depois de um relaxamento, uma fritada de baratas. Então, fazendo as pessoas assim, quebrar tabus, quebrar energias, comendo barata, né? E daí eu peguei e falei, olha, essa garotada que tem aí, porque eu tenho 27 anos, já me considero adulto, né? Essa garotada aí de 20 e poucos anos, eles têm que provar muita coisa para muita gente, pode comer barata à vontade, e eu não preciso disso. Eu já estou com a minha vida tranquila, estabelecida, como barata à vontade. Não porque eu tenha medo de barata, porque eu não tenho, mas acho sem necessidade, né? E daí, na época que eu estava lá com as baratas, eu lembrei da Débora, que faz parte da equipe. Então, e agora nessa frase que eu falei para vocês, que o caminho certo é seguir aquele que mais te dá medo, eu fico imaginando ela lá com um pratinho de barata frita na frente, se ela ia mastigar uma barata. Acredito que não, porque ela acabou de escrever Deus tenha misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Então, mas é verdade, você não pode deixar o medo te paralisar nunca. Vamos lá para outra verdade que traz o livro, né? A única forma de você se livrar do medo de fazer alguma coisa é indo lá e fazer. Indo lá e fazer. Então, a única maneira de você se livrar do medo, vai lá e faz. Mesmo que seja de barata, o que você tem que fazer? Vai lá e mata a barata, né? Então, parece contraditória com a verdade número 1, né? Que o medo jamais desaparecerá. Mas pode ter certeza que ambas são verdades. O medo sempre vai existir em sua vida, mas não tem que existir nas coisas que você faz, tá? Então, quando fazemos as coisas que nós tememos, nós criamos confiança em nossa capacidade de lidar com essas situações. Eu não tenho medo, mesmo quando conheci uma barata voadora, né? Então, tá vendo? Eu não tenho... Como é que é lá? O medo não me paralisa, porque eu saio correndo. Mas é isso, o medo faz exatamente isso. Aciona, ou ataca ou foge, né? Ou ataca ou foge. Bom, então é exatamente isso. Eu conheço uma pessoa que também morre de medo de uma barata. Morre de medo de uma barata. E interessante que isso eu presenciei, né? Tinha o bebezinho lá no berço, e isso estava do lado, falo para vocês, de repente, quando a gente olha no berço, eu e minha esposa, tinha uma barata no rosto, assim, da Mariana, ela, meses, a barata estava aqui, e minha esposa morre de medo de barata. No que ela viu a barata, ela fez assim, tum! Ela pegou a barata com a mão e esmagou, mas foi uma coisa tão de mãe, tão repentina, tão sem pensar, em fração de segundos, muito mais rápida do que eu, porque ela estava do lado do berço, eu estava distante. Eu só olhei, foi o tempo de ver ela fazer assim, ela esmagou. Depois que esmagou, ela gritou, esperneou, chorou, correu para o banheiro para lavar a mão. Mas você vê o instinto de uma mãe, né? Em fração de segundos, você não pensa, ou você foge ou você ataca. Ali entrou, acho que o espírito de mãe e esmagou a barata com as mãos. Mas é isso. Quando a gente faz aquelas coisas que a gente tem medo, o que acontece aqui dentro do nosso corpo? A gente cria confiança na nossa capacidade de lidar com essas situações. E quando você cria confiança, automaticamente o medo diminui. Nós sentimos medo porque a incerteza aumenta quando nós temos que lidar com o desconhecido. Então, esse medo, ele vem da incerteza. Quando nós temos certeza absoluta, que aliás é pleonasmo, né, gente? Certeza, se é certeza, ela já é absoluta, né? Mas quando a gente tem certeza, essa certeza absoluta, mesmo sendo pleonasmo, de nosso valor, ou mesmo da nossa falta de valor, nós nos tornamos quase inacessíveis ao medo. Essa é a verdade. De falar em verdade, a próxima verdade é a seguinte: o único jeito de se sentir bem com você mesmo é ir lá e fazer.
Enquanto quando estamos com medo, nós prometemos que iremos agir assim que nos sentimos melhor, né? Não, eu estou com medo, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu faço. Quando eu estiver pronto, se eu puder, eu vou esperar até que eu... Então, esse é o momento de você parar de esperar, seja lá o que você estiver esperando. Mude a sua atitude. Da mesma forma que a autoestima aumenta a sua capacidade de tomar atitudes, também o agir aumenta a autoestima. Então, o sentimento de autoconfiança vai aumentar como exatamente igualzinho um bom investimento financeiro, levando você a aumentar cada vez mais os seus sentimentos positivos em relação a você mesmo. Não espere, por exemplo, dentro da minha profissão, ser um palestrante corajoso antes de fazer a palestra. Vai lá e entra, mesmo com medo. Faça primeiro a palestra, para então se tornar um palestrante seguro. Se você ficar esperando segurança para entrar, para fazer a palestra, um abraço. Então vai lá e faz. Então, assim, o mito dessa verdade é o seguinte: eu quero me sentir melhor antes de fazê-lo. É o pensamento oposto ao da verdade. Você não vai se sentir uma pessoa melhor ou ter mais confiança até você fazer aquilo que você teme. Você entende isso? Pegou o fio da meada? Quando você mergulha na ação, que você começa a se sentir bem, não ao contrário. Você só vai se sentir bem quando cai de cabeça. Já ouviu um monte de ator de teatro, artista, de qualquer coisa, que já tem 20 anos de carreira e fala assim, os 5 primeiros minutos, ou seja, depois de 20, 30 anos, a pessoa continua com medo. São os 5 primeiros minutos de palco. E daí sim vem a confiança. E a próxima verdade: não é só você que sente medo quando está em um território desconhecido. Todos nós sentimos. Então é muito encorajador e agradável ouvir essa verdade, não é? É verdade que todo o mundo experimenta o medo em um território desconhecido. Pronto. É a pura verdade. O medo faz parte das emoções básicas do ser humano. Todo palestrante, todo escritor que eu conheço sofre ou sofreu medo e insegurança com relação ao julgamento dos outros. O medo, ele está disseminado na mente humana. O medo quer que você pense que ele é um problema psicológico sem igual. O medo é um problema educacional. Aqueles que estão junto a você ou aqueles que você inveja também experimentaram. Também experimentam. O mesmo medo que você acha ser somente seu, sabe? Não é, todo mundo tem. São as inseguranças que sentimos e que parecem únicas, que unem a todos nós. Então, e as pessoas mais antigas, então? Minha avó, que Deus a tenha. Bom, minha mãe tem 95 anos hoje. Meu pai é que tem 95, minha mãe tem 93. Tá vivinha da Silva, aliás, chegou aqui em casa ontem, quebrou o dente da frente, tadinha, né? Tá arrumando o dente da frente. O Ronaldinho foi expulso de campo dela. E daí ela está impressionada porque, na verdade, o dente sumiu. Ela não sabe onde está o dente. Aí eu falei, mãe, sinto muito, mas a senhora engoliu esse dente. Então o Ronaldinho dela foi expulso de campo, tá? Ela está aqui arrumando. A minha mãe e a minha avó, a gente morava em Arujá, que é 30 km de São Paulo, no meio do mato danado. Para controlar a criançada, o que elas faziam, né? Olha, vem para casa que o homem do saco vai pegar vocês. É muita sacanagem fazer isso, né? Daí quando escurecia no meu quarto, tinha uma janela assim que ficava fechada, eu ficava ali tremendo, ver se o homem do saco ia estar do outro lado da janela ou não. Depois eu já na minha geração mais adulta teve algumas pessoas aí um pouco mais novas do que eu, passaram a síndrome do medo da loira no banheiro com algodão. Essa também foi outra sacanagem com as crianças.
Mas como? Tinha gente que se borrava nas calças, mas não entrava no banheiro sozinho. Quem que entrava num banheiro de escola, sabe? Com a loira com algodão no nariz e na boca dentro do banheiro. Se tem alguém aqui que passou por essa experiência, me conta. Vou no banheiro, nada. O pessoal só ia em grupo. Eu já estava um pouquinho mais crescido da loira, mas não escapei do velho do saco, meu. Muita sacanagem. Ainda bem que pais e mães hoje em dia já estão um pouquinho melhores, já não estão fazendo mais isso com as crianças, né? Muito bom. Ai, é bom a gente dar risada, mesmo em assunto sério. Muito bom. Então, assim, olha aí, ó o pessoal já falando aí, ó, eu. Eu só não sei, só não me disseram se vocês tinham medo da loira do banheiro ou um pouquinho mais antigo, tinham medo do velho do saco que nem eu. Meu, é sacanagem pra caramba isso, viu? Ei, época boa, época do carrinho de rolemã, bolinha de gude, empinar pipa, e em São João fazer o próprio balão, fazia um balão caixa de 8 e 16 folhas como ninguém. Hoje a molecada não sabe nem o que é isso, né? Muito bom. Mas enfrentar o medo, a loira do banheiro, aí, ó, o pessoal aí com a loira do banheiro. Enfrentar o medo deve ser assim, menos assustador. Olha, tem gente que passou pelos dois, a Débora já está entregando a idade. Ai. Meu, era uma senhora que diziam virar porca. Isso deve ser regional, hein? Uma senhora que dizia virar porca deve ser regional. Precisa ver que parte do país aí veio essas histórias. Muito bom. Mas assim, vamos para a próxima verdade, né? Enfrentar o medo deve ser menos assustador de conviver com o medo subjacente que advém de um sentimento de impotência. Ou seja, assim, o medo deve estar... o medo, por exemplo, quer ver? Agora, até por tudo que a gente está vivendo nesse mundo, né? O medo de estar doente deve assustar mais do que o medo de ir ao médico, sabe? É isso. Então, aliás, foi assim que eu convenci meu pai de 95 anos. Meu pai falou que não ia. Meu pai não toma remédio para nada, já contei isso aqui, né? Ele tem 95 anos, não toma nenhum único remédio. Com 60 e pouco ele infartou, ficou 12 dias na UTI do INCOR, e o médico falou para ele que ele ia ter que tomar AS para afinar o sangue para o resto da vida. Ele olhou para a cara do médico e pensou assim, me liga na terça. Saiu do hospital, nunca tomou AS até hoje. Já faz 35 anos que ele infartou, hoje ele está com 95. Não toma remédio para absolutamente nada. E daí o velhinho pegou e falou assim, eu não vou tomar vacina. Ele acha que é o Highlander, sabe? Ele acha que ele falou, não vou tomar vacina. Daí eu tive que ligar para ele e falei assim, pai, o senhor tem que ter medo do vírus, não é da vacina. É do vírus que o senhor tem que ter medo. Pode tomar vacina, já passou alguns meses, já tem um monte de velhinho que tomou, não teve reação nenhuma. Minha mãe aqui em São Paulo já tomou, meu pai mora em Goiás, não teve reação nenhuma. E assim por diante, né? E daí o velhinho foi lá, e daí ele pegou e acabou tomando a vacina. Então, é isso. Então, por exemplo, assim, o medo do divórcio não pode ser mais assustador do que enfrentar um difícil problema de relacionamento, sabe? O medo de não ter amigos não pode ser mais assustador do que se aproximar de um estranho. É isso. Então, assim, a coragem não é a ausência do medo, tá? Coragem não é a ausência do medo. Mas é pensar que existe alguma coisa mais importante que o medo a ser alcançada. É mais ou menos, esse pensamento é mais ou menos o que eu uso também quando eu ajudo algumas pessoas a parar de fumar. Então, o vício do cigarro é uma necessidade do corpo. Ele está ali, ele tem alguma desculpa. Ele fuma para não ficar estressado, ele fuma porque se ele para de fumar ele engorda, ele fuma porque ele acha que ele acalma. Então ele tem alguma coisa que o corpo necessita dele fumar. O medo é a mesma coisa. E daí a gente tem que substituir. Então tem muitas pessoas que substituem o param de fumar quando por exemplo, pensam num filho.
Então param por amor. O amor pelo filho e pela filha é muito maior que a necessidade de fumar. O corpo precisa de uma troca, você substitui, entendeu? Com o medo a mesma coisa, e com a coragem a mesma coisa. Então a coragem não é a ausência do medo, mas é você pensar que existe alguma coisa mais importante que o medo a ser alcançado. Sabe aquele papo da barata? Eu morro de medo de barata, até o dia que está no rosto do seu bebê. Daí você vai lá e esmaga a barata com a mão. Então é isso. Se você repetir cada uma dessas verdades que eu trouxe para vocês, pelo menos 20 vezes, sabe, pela manhã e à noite, como tudo que eu ensino nos treinamentos e pela física quântica, né, quando você afirma essas verdades continuamente, você acaba aceitando elas em sua vida. E aí você não mais será pego pelo medo. E para qualquer coisa, então assim, que nem aqui o pessoal que fala assim, nossa, eu morro de medo de barata, tudo bem, mas se você começar a repetir, a partir de hoje, a hora que eu ver a barata, eu vou lá na hora e mato e acabou, vou lá na hora mato e acabou, vou na hora mato e acabou, se você começar a repetir isso, vai chegar um tempo que a hora que você vê a barata, você vai lá, mata e acabou. Você não vai sair correndo desesperado, soltando tudo pela rua, tá? Então assim, é você não deixar o medo enganar você. Então conviva com o medo e viva a vida sem medo. É isso. Então, assim, e para reforçar um pouco mais esse seu desafio de superar o medo, né? 7h40, não, tá bom, já tem lição de casa para vocês, né? Já tem lição de casa para vocês para hoje. A live vai ficar gravada aqui à sua disposição para você voltar a assistir, para você passar para as pessoas que você sabe que tem muito medo, né? Então, é isso. Fica a dica aqui para vocês, pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Hoje, às 21h21, estarei de volta com a nossa meditação, ok? Então, espero você às 21h21. Bora fazer acontecer com amor e alegria. Bora lá.